Salve galerinha, Mestre Light aqui e dessa vez para mais uma gameplay. Eu fiz uma pequena enquete, né, lá no grupo do RPG Solo, lá no Facebook e pedi sugestões pra galera saber, pra eu saber, né, o que a galera queria ver em vídeo, tá? Eu tenho algumas coisinhas planejadas já pra fazer, tem um gameplay aí de D&D pra fazer, tem um review de Tiny Dungeons junto com o gameplay também pra fazer. Mas muita gente me recomendou a fazer gameplays, né, de jogos criados pela comunidade, jogos não tão conhecidos e principalmente jogos feitos por novatos, tá? Eu recebi diversas recomendações lá no grupo, só que o que eu escolhi para fazer hoje é esse Dominus aqui, que é o App Hunter do Lucas Kill, tá? Vou ser sincero com vocês, eu nunca de fato joguei o Dominus. Eu sei que ele é um sisteminha de bem simples, né? Ele tem basicamente numa folha, né? Eu imprimi ele aqui numa folha frente e verso, né? Você tem todas as regras e todas as tabelas necessárias para fazer sua história, e ele é um jogo muito mais nisso, focado numa narrativa, tá? Então, vamos lá, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o App Hunters. Vou ler aqui a ambientação, tá? Em App Hunter, o mundo acabou passando por uma crise econômica e de segurança devido ao aparecimento de monstros por todos os lugares. Ser, é, serem, serem que seres que pareciam seres que pareciam ter saído ali, né, de lendas urbanas, é, agora estão tomando conta da cidade. E aí tem essas pessoas, né, que caçar essas criaturas, né, se tornou um meio perigoso de ganhar vida, né? E aqueles que decidem se cadastrar em um aplicativo para ser chamado vão aí, né, fazer esses trabalhos, tá? Então a gente é basicamente um caçador de monstros que nos cadastramos nesse aplicativo, né? O App Hunter, né? Então vou gerar aqui o meu personagem. O meu personagem ele é um agente da lei. Você faz hora extra fora do horário do trabalho, junto 2.100 por mês. Então o meu personagem, esse agente da lei, talvez um policial. Esse meu personagem é um policial e ele precisa juntar 2.100 por mês. Esse preciso juntar, né, é uma quantidade de dinheiro. Caso você queira fazer aí uma run, né, um jogo um pouco mais estendido, que é a quantidade de dinheiro que você precisa juntar no final do mês. Aqui na regra X, né, que é criaturas de caça, né, você precisa juntar um valor no final do mês. E nem sempre você vai ser chamado pelo Up Hunter, então você precisa juntar uma graninha aí para pagar suas contas no final do mês, tá? Então vou rolar a trama aqui. Então já temos aí nosso personagem. Vou chamar ele de John. O John ele é um policial. Então vamos ver aqui a nossa trama, tá? Algo aconteceu. Um monstro invadiu uma casa. Você precisa efetuar um ritual. Senão, você estará morto. Interessante. Então, um monstro invadiu um local, a gente precisa fazer efetuar um ritual, né? Antes que ele nos mate. Vamos ver aqui um lugar, né? Pra gente iniciar nossa cena. Onde passa linhas férreas. Interessante. Então, a gente provavelmente deve estar no metrô agora. A gente recebe esse chamado, né? No aplicativo. E a gente percebe que uma pessoa entrou em contato pelo aplicativo dizendo que um monstro invadiu a casa dela. E precisamos agora ir até aquele local para fazer um ritual para expulsá-lo. Então provavelmente pode ser uma espécie de morto-vivo, tá? Um espírito ou algo do tipo. Deixa eu rolar aqui no banco de ideias para a gente ver uma característica interessante. 5. Emboscada perfeita. Cara, provavelmente eu vendo aquela informação que é de um fantasma, eu provavelmente vou primeiro coletar alguns materiais para armar a emboscada perfeita, para fazer com que o trabalho seja mais fácil, né? Então o John ele entra no metrô, ele tá saindo agora provavelmente do trabalho, né? E ele recebe esse chamado. É, Essa casa ela fica muito longe do local onde eu tô agora. 1 a 3 é 5, 4 a 6 é não.
Não, ela não fica muito longe, então em cerca de uns 20 a 30 minutos a gente consegue chegar lá tranquilo pelo metrô, tá? A cidade que a gente tá é uma cidade relativamente grande, né? Pode ser uma espécie de capital ou algo do tipo. Então eu já recebo ali a localização da casa, né, no aplicativo. Eu decido então andar pelas ruas e vou ver aqui, vou rolar aqui um dado aqui para ver o que aparece, tá, nessa nova cena. A gente consegue sair, então a gente sai do metrô e vai pra rua. 2. Um caçador igual a você. 2 foi um personagem, na verdade vou rolar aqui de novo. Em vez disso vai ser o cliente que o contratou, então pronto. A gente sai do metrô então e a gente vai até a saída, né? E lá na saída, aí depois de andar alguns minutos pela rua, a gente nos encontramos, né, com o contratante do nosso trabalho, né? Ele tá um pouco assustado, né? Porque ele nunca passou por uma situação como aquela. Então eu decido, obviamente, ajudá-lo. Eu só peço para que ele espere um momento que eu preciso comprar algumas coisas numa loja antes de ir até a casa dele. Então eu vou até uma loja ali próxima. Na verdade é um bairro, algo meio que um bairro chinês, como a Chinatown. E o John decide procurar alguns materiais que ele precisa para fazer esse ritual de expulsão. Então, em uma das lojinhas, ele entra lá e decide comprar algumas coisas. Ele compra alguns materiais, algumas coisas para fazer o ritual, como sal, velas e outras essências, né, mais específicas. E depois de alguns minutos ali comprando, ele já tem tudo o que ele precisa. Então o rapaz, o nosso contratante tá bem assustado e eu quero saber, a casa dele é grande? Não, não é uma casa grande, é uma casa pequena. É uma casa com 1 ou 2 andares. Um andar. Então é uma casa com andar, então é uma casa pequena de um andar. Essa casa, ela, vamos ver aqui uma característica interessante aqui para essa casa que pode ser. Será que essa casa ela tem, ela é muito antiga? Ela tem uma aparência antiga? Sim ou não? Vamos ver. Não, ela não tem uma aparência antiga, então é uma casa um pouco mais moderna. Então o John decide entrar na casa e lá eu vou rolar um evento. 5. A criatura possui reféns em seu covil. Então, quando o John entra na casa, ele já consegue perceber, né, que primeiramente a casa está bastante escura. Parece que tem uma energia pesada dentro da casa. Eu escuto a voz de crianças vindo de um quarto pequeno ao fundo da casa. O dono da casa, né, se assusta e provavelmente a gente percebe, né, que se tratam de algum parente ou talvez o filho da criança, do nosso contratante, né? Então eu peço para ele se acalmar, né? Ele está bastante assustado e eu decido entrar aos poucos para para não chamar muita atenção, né, da criatura. Vamos rolar aqui uma qualidade dessa criatura. Criatura grande. Cara, então, quando a gente começa a se aproximar do quarto, a gente percebe uma grande sombra por debaixo da fresta da porta. Eu, já com os materiais em mão, né, começo a colocar um pouco de sal assim embaixo na frente da porta e começo a criar alguns símbolos arcanos, né, alguns símbolos em volta assim, como pentagramas e outros símbolos utilizando sal e vou misturando as essências para começar a fazer esse ritual. Vamos ver, a criatura percebe a minha presença ao entrar no local, sim ou não? Sim, ela percebe minha presença e começa a ficar talvez um pouco assustada. Vou rolar aqui uma ação pra gente ver o que acontece. 4. Matar. A criatura percebe que eu tô começando a fazer o ritual e sai do quarto, né? A gente vê... ele tenta sair por debaixo da fresta, mas a gente bloqueou, né, aquela passagem. A gente fez um primeiro processo do ritual ali, que foi trancar a saída dela com aquele sal. Então a criatura tenta passar por debaixo da fresta e não consegue. Entretanto, ela começa a forçar a porta, querendo quebrar e querendo sair. Quando ela
Vamos ver, né? Eu vou tentar segurar a porta. Ela consegue sair? Sim, ela consegue sair. Eu seguro a porta, tento segurar a porta, mas por causa do tamanho da criatura, ela consegue facilmente forçar a porta e me colocar pro lado, né? É uma criatura bastante grande, ela tem um corpo escuro, assim, como se fosse um espírito mesmo, uma espécie de sombra, na verdade, né? Dentro do quarto é possível ver as crianças, né? É uma criança só, na verdade, vamos saber, né? É uma ou duas ou mais crianças. É uma criança só, então provavelmente o filho do dono da casa estava lá preso com a criatura e eu decido salvá-lo, né? Porque, querendo ou não, esse é o meu papel, né? Beleza, então eu provavelmente já estou um pouco mais preparado para isso. Eu vou fazer aqui um desafio, tá? O desafio vai ser que eu preciso terminar esse ritual, né? Antes que a criatura de fato consiga me atacar e me causar algum tipo de ferimento, né? Então eu vou rolar aqui. Se eu tirar 4 ou mais, eu consigo vencê-lo, tá? Como eu já tenho uma já parei, né, e preparei os materiais com uma certa antecedência, né? Preparei alguns materiais, já consegui fazer um pouco ali do processo na entrada. E eu vou rolar aí com vantagem, tá? E vou pegar um dos valores dos dados, tá? Então eu vou rolar os dois dados aqui. Se eu tirar 4 mais um deles, eu sou bem sucedido. 4 e 3, tá? Aqui já é suficiente. Então, eu consigo terminar, eu vou me esquivando dos ataques da criatura e jogando até um pouco das essências nela para tentar afastar ela de mim. Eu até pego alguns outros materiais que eu conheço, né, que eu sei ali, e vou testando para ver até onde ela vai se aproximando de mim, né, enquanto eu empunho esses materiais. E eu percebo que depois de algum tempo, né, enganando a criatura e fazendo com que ela vá se afastando aos poucos, eu consigo terminar o ritual. A criatura, vamos ver o que acontece aqui. Vou rolar um. Vou rolar uma ação aqui, vamos ver. 5, fugir. A criatura começa a sentir uma dor lacinante e ela começa a sair de perto, querer sair do cômodo querendo fugir. Eu vou tentar correr atrás dela e vou conseguir pegar umas misturas que eu fiz com os materiais que eu adquiri e vou querer jogar nela. Então vou fazer mais um desafio, tá? 4 ou mais eu sou bem sucedido. Ela vai tentar fugir, só que eu vou tentar ir atrás dela com esses materiais para tentar de fato derrubá-la e tentar matá-la, né? Então, 2. Eu não consigo alcançá-la, né? Ela consegue se esgueirar entre as paredes e os cômodos da casa. Só que eu percebo, né, que ela está começando a sofrer bastante. Ela se retorce, né, e começa até a aparecer um pouco de marcações de queimado e até uma fumaça preta começando a sair da estrutura do corpo dela, né? Então eu decido deixar ela embora, né? Porque ela já é bastante perigosa. E depois que ela sai pela janela, o contratante vem até mim, né? Ele me agradece e eu me ofereço para instalar, né, algumas proteções em volta da casa, né, para evitar com que a criatura volte depois. Eu vou ali colocar algumas demarcações. Existe algum cômodo na casa que é um pouco mais chamativo ou é um pouco maior? Sim, existe. Esse cômodo é a sala ou a cozinha? É a cozinha. Então eu vou até a cozinha da casa e vou colocando, né, espalhando alguns símbolos arcanos em volta assim, das paredes, alguns nas janelas, querendo gerar ali uma proteção. Eu vejo que a criança já está bem, né? Ela provavelmente está bem assustada com tudo que aconteceu, mas eu consigo completar essa parte do trabalho. Aqui essa aqui fala sobre pontos de vida, né? Mas eu não entendi muito bem. Não tem nenhuma referência aqui ao combate, não que eu tenha percebido, né? Mas ele fala aqui sobre o valor, né? Que o valor de dinheiro, né, que eu conseguiria nessa missão, tá? Então é 1d6 vezes 100. Então vamos ver depois que a gente completou esse trabalho quanto dinheiro eu consegui nessa missão. 600. Então o contratante, né, provavelmente ele era assim
tinha alguns recursos aí, ele decidiu me pagar, né? Como eu salvei o filho dele, né? Era menino ou menina? Vamos ver. Era menino. Então, como eu salvei o filho dele, ele se vê muito grato, ele me faz uma transferência de dinheiro, eu já recebo a notificação no celular, e agradeço a ele, e digo que qualquer coisa ele sabe por onde chamar. E aqui a gente termina a nossa pequena gameplay solo, né? Eu realmente queria fazer um joguinho bem curto, tá? Eu não tenho tanta experiência com Dominus assim, mas eu vi que é bem simplão e é bem legal. E tem bastante outros jogos, né, de diversos outros temas lá no grupo do RPG Solo. Então se você quiser conferir, dá uma passadinha lá no grupo, no Facebook RPG Solo, que você encontra Dominus de tudo quanto é tipo. Dominus de Fallout, Dominus de Resident Evil, Cavaleiro do Zodíaco, tudo que você imaginar, você encontra um Dominus feito aí, tá? Então espero que vocês tenham curtido, tá? Não se esqueçam de se inscrever aí no canal, deixar o sininho, né, das notificações ativado para quando eu enviar um vídeo novo você ficar sabendo, né? E deixa o like aí também que me ajuda bastante, tá? Então vejo vocês no próximo vídeo, um forte abraço, até a próxima, galera.